Aleluia! É incrível como o Senhor, Ele prepara tudo, não é verdade? Hoje a Monique começou aqui com uma abertura, já falando, né? De Davi dançando ao Senhor. E tem tudo a ver com a palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Quem esteve aqui no primeiro culto do ano, primeiro domingo, culto do ano? Estavam aqui. Vocês lembram como que nós terminamos esse culto? Lendo o quê? Fazendo uma oração lida, né? Alguém lembra? Que texto que nós lemos? Oi? Isaías 61. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque hoje nós vamos começar o culto em Isaías 61. Quando você vai abrindo, eu vou me ajeitando aqui. Isaías, capítulo 61. Esse texto aqui fala sobre as boas novas da salvação. Quantos gostam de boas notícias? Todos nós gostamos, né? Eu gosto muito de boas notícias e esse texto fala sobre as boas novas da salvação. E a salvação do Senhor é diferente de qualquer outra salvação que nós podemos receber. Mesmo até aquele que já foi salvo de um acidente, mesmo até aquele que já foi salvo em qualquer outra circunstância, aí pelo corpo de bombeiros, por algum médico, por alguém, sabe, aquele que conhece a salvação do Senhor, sabe que não existe maior alegria do que a salvação eterna, do que a salvação no Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Quantos podem concordar comigo, não é verdade? Ainda, a alegria do Senhor pela salvação dele é tão grande que ainda, a Bíblia diz, ainda que a gente morra, o que acontece? A gente vai viver. Ainda que você ou eu morramos, nós vamos viver, reviver no Senhor. Então a alegria da salvação é algo que precisa fazer parte da nossa vida no cotidiano. Uma vez o salmista declarou um dos seus salmos: restitui-me a alegria da salvação, porque a salvação, ela está acoplada à alegria. Não existe, queridos, a oportunidade de alguém ser salvo no Senhor Jesus e não sentir alegria. Existe essa oportunidade quando às vezes nós vamos permitindo as coisas roubarem alegria e mesmo alguém sendo salvo acaba sendo uma pessoa entristecida e por isso o salmista falou: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Mas no momento em que toda pessoa que vem aqui entregar o coração dela para o Senhor Jesus, seja aqui, seja no grupo familiar, seja lá no seu GE, no seu grupo de evangelismo, existe uma alegria contagiante que a Bíblia diz que é a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então, queridos, a salvação do Senhor Jesus, ela é banhada da alegria. E eu queria nessa noite falar sobre a alegria do Senhor, que está lá em Isaías capítulo 61. Diz assim, vamos ler Isaías capítulo 61, versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha, queridos, aqui está dizendo, colocar óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que as pessoas se chamem carvalhos de justiça. Gente, carvalho é uma planta muito forte. A alegria do Senhor nos faz ser pessoas fortes. A alegria do Senhor, diz a palavra dele, nós vamos ler lá em Neemias, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor precisa fazer parte do cotidiano do crente. E lá no final desse capítulo diz assim, versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor,
A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva quem se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, que se você chegou aqui cabisbaixo, se você chegou aqui triste, o Senhor quer nesta noite renovar a alegria da salvação dentro de você. Amém? Não estou dizendo que vai haver momentos que a gente vai, presenciar dentro de nós uma alegria, alguém nos vai ver tristes. Existem alguns momentos que as pessoas me veem triste. Existem momentos de luta, existem momentos de perda, existem momentos difíceis, mas a alegria que eu quero te dizer nessa noite não é uma alegria só que esboça um sorriso, um pulo, um grito. É uma alegria que o Senhor nos traz todos os dias, mediante a paz que temos nele, mediante a salvação que temos nele. Queridos, às vezes nós vemos pessoas rindo tanto, pessoas se alegrando tanto, festejando tanto, mas a alegria não habita dentro daquela pessoa. Quantos já tiveram oportunidade de ver pessoas assim? Ou talvez você já foi uma dessas pessoas, não é verdade? Lá no mundo, às vezes as pessoas esboçam tanta alegria. Vem aí o carnaval, tanta gente aparentemente alegre nas ruas, festejando, sambando, dançando, bebendo. Mas no final do dia, quando aquela pessoa deita a cabeça no travesseiro, a alegria aparente não mora dentro daquela pessoa. Então a alegria que o Senhor quer nos trazer nessa noite, que Ele quer nos falar, não é somente uma alegria externa. É claro que ela acaba sendo externada, porque a palavra de Deus também diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então a alegria acaba sendo externada. Mas muitas vezes você não vai estar saltitando, você não vai estar pulando, talvez você vai estar passando por momentos de tribulação que não vai fazer você pular, mas a alegria do Senhor está plantada dentro de você. E é essa alegria gerada pelo Espírito Santo que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu devia administrar para vocês hoje e trazer realmente essa alegria de Deus. Queridos, a alegria do Senhor fala de delícia, a alegria do Senhor fala de júbilo, a alegria do Senhor fala de prazer. Eu não sei como você enxerga o nosso Deus. Tem pessoas que enxergam Deus como alguém carrancudo, com um cajado na mão, pronto para bater em alguém sisudo, com a testa franzida, um velhinho bem carrancudo, que está pronto para fulminar o primeiro que pecar. Existem outras pessoas que veem Deus como um pai amoroso, que veem Deus como Ele realmente é. E existem pessoas que, além de ver Deus como um pai amoroso, como Ele realmente é, vê Deus como uma pessoa muito bem-humorada, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que sabe celebrar nos momentos em que devemos celebrar. Deus sabe chorar nos momentos que passamos situações difíceis. O Senhor com certeza se compadece de nós. O Senhor com certeza se entristece conosco, mas o Senhor também, Ele sabe celebrar. E se uma coisa que nós precisamos aprender como corpo de Cristo, como filhos de Deus, é celebrar, é nos alegrarmos, nos momentos de festa, celebrarmos, nos momentos de provações, nos alegrarmos e sermos fortalecidos pela alegria do Senhor, a fim de que sejamos carvalhos de justiça. O carvalho, querido, ele tem raízes profundas, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, o carvalho, ele está lá plantado. Portanto, se o crente precisa de perseverança para permanecer firme diante das tribulações, se o crente precisa de ter a sua fé renovada no Senhor, não esqueça de algo que todo cristão precisa ter, que é a alegria do Senhor. Abra lá a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Muitos aqui já sabem, né, que fala sobre os frutos do Espírito. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, depois... Vamos lá, tem gente que ainda não abriu, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Vamos lá de novo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, queridos. Contra estas coisas não há lei. Contra a alegria no Senhor não há lei. Não há lei, queridos. Podem fazer o que for conosco. Se a alegria do Senhor está dentro de você, não há nada que possa arrancá-la de dentro de você. A alegria do Senhor, queridos, é primordial para que nós possamos estar firmes em toda e qualquer situação. Sabe, às vezes nós que gostamos, né, de música, e o pessoal do Ministério de Louvor que está aqui em cima, gosta de ver o pessoal celebrando, se alegrando. Às vezes até a gente gostaria na hora da semeadura que o pessoal viesse igual aquele pessoal africano, né, dançando e festejando e celebrando. Mas eu sei que não é muito a nossa cultura. Até aí tudo bem, não é verdade? O pessoal do Louvor dá um desconto, né? Na hora da semeadura o pessoal vem, né, entregar a semeadura, não precisa vir igual o pessoal africano. Mas, queridos, uma coisa que o Senhor, Ele nos diz é que nós devemos dar com alegria. Nós devemos entregar nosso louvor, a nossa adoração. Nós devemos entregar a nossa semeadura com alegria. Nós devemos lavar a louça com alegria. Oh, meu Deus do céu, mesmo quando ela dá muita cria na pia. Nós devemos lavar roupa com... Nós devemos estudar com... Nós devemos trabalhar com... Nós devemos vir para a casa do Senhor com... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Nós devemos realmente nos alegrar. E a alegria é um fruto do Espírito. E para fruto, queridos, nós não precisamos fazer força. Os frutos, eles aparecem naturalmente. À medida que nós buscamos o Espírito Santo, a presença de Deus, à medida que nós nos aproximamos do Espírito Santo, os frutos do Espírito, eles vão aparecendo em nós e através de nós. A alegria do Senhor é um dos frutos do Espírito. Mas também existem alguns versículos, e eu queria entrar agora nesses versículos, em que a alegria, ela é citada com uma certa admoestação do Senhor para nós. A alegria do Senhor, em alguns versículos, na palavra de Deus, mostra que é a corda do Senhor para nós. Que é algo imperativo, que não é uma sugestão, é algo que Deus está ordenando, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Muitas vezes, queridos, a alegria não vai ser um sentimento que vai brotar do nosso interior simplesmente. A alegria, ela precisa ser buscada. A alegria precisa ser procurada por cada um de nós. A alegria, muitas vezes, assim como o amor, muitas pessoas pensam que é um sentimento, muitas vezes vai ser uma decisão nossa. A alegria no Senhor, muitas vezes, vai ser uma decisão nossa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Deuteronômio. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, querido, porque eu preciso te provar biblicamente essas coisas que eu estou falando. Deuteronômio, capítulo 28. Quantos sabem que está escrito lá no capítulo 28? Fala sobre o quê? As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência, não é verdade? Deuteronômio, capítulo 28, versículo
45. Vamos prestar bastante atenção no que esses versículos estão dizendo, porque para mim foi revelador. Deuteronômio, capítulo 28, está falando sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E aí, continuando, fala sobre os castigos, as maldições decorrentes da desobediência. E no versículo 45, depois que o Senhor vem aqui nesse texto, indicando todas as maldições decorrentes da desobediência, no versículo 45 diz assim: todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Portanto, não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância disso tudo. Preste atenção, aqui nós estamos quase terminando o capítulo 28, falando sobre os castigos decorrentes da desobediência à palavra do Senhor. E no versículo 47, fala que esses castigos também seriam decorrentes de não servir ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Sabe, queridos, a alegria nos traz muitas coisas boas em Deus. A alegria do Senhor nos faz como carvalhos de justiça, como nós lemos. A alegria do Senhor, servir ao Senhor com alegria, nos faz obedecer à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor. Aquele que não tem alegria, querido, em servir ao Senhor, aquele que não tem alegria, prazer, deleite na presença do Senhor, não consegue obedecer a palavra de Deus. Portanto, querido, a alegria é fundamental, é um dos frutos do Espírito para que possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Além do domínio próprio, além do amor, além da perseverança, além da longanimidade, da benignidade, a alegria precisa fazer parte da nossa vida. Queridos, e antes dessa palavra chegar para você, essa palavra chegou primeiramente para mim. Quantas vezes deixei de me alegrar? Quantas vezes deixei de ver a beleza das coisas por conta do estresse? Eu quero dizer que também o estresse, a correria nos rouba a alegria do Senhor. Então, abrindo parênteses aqui, querido, em 2016 eu estava conversando com uma discípula a esse respeito. Cuidado com os muitos afazeres. Cuidado com a correria desenfreada. Cuidado com o estresse, com a fadiga, com a estafa. Cuidado, porque isso pode nos roubar a alegria do Senhor. Isso pode nos fazer olhar para coisas que nós não devemos olhar. Olhar os pontos negativos ao invés de olhar aquilo que o Senhor tem feito. Olhar para as coisas que não estão dando certo ao invés de olhar para aquilo que está dando certo e seguir adiante com alegria no Senhor. Cuidado, querido, 2016, nós recebemos essa palavra aqui do Senhor no primeiro culto do ano, de domingo, Isaías 61, que esse ano é o ano aceitável do Senhor sobre nós. E a alegria do Senhor está sobre nós nesse ano aceitável. O Senhor está dizendo assim, para nós. O Senhor está nos aprovando e nós não podemos deixar que essa promessa do Senhor no ano de 2016 passe adiante, nem sobre nós como Núcleo em Jardim Esperança, nem sobre nós como família. A sua família é projeto de Deus. O propósito de Deus sobre a tua casa vai se cumprir por completo e a alegria do Senhor, ela vai ser algo que vai estar plantada no centro da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. A alegria do Senhor, queridos, ela precisa ser compartilhada. Está lá em Neemias, não precisa abrir, capítulo 8, versículo 10.
Quando diz, né, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, queridos, nos dá satisfação. Salmos 4, para quem está anotando, e é melhor você anotar, porque não vai dar tempo da gente ler todos os versículos. Salmos 4, versículos 7 e 8, que diz que a alegria do Senhor nos dá satisfação. Lá em Salmo, capítulo 43, versículos 4 e 5, a alegria no Senhor traz esperança de um futuro. Queria que você abrisse esse Salmo. Salmo 43, versículos 4 e 5. Abre lá. Salmos 43, versículos 4 e 5. Por que a alegria no Senhor nos traz esperança de um futuro? Preste bem atenção nesses versículos que dizem assim: então, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aí o salmista se pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Veja bem, o salmista aqui, querido, está falando que ele louvará o Senhor, porque Deus é a grande alegria dele, porque naquele momento ele está abatido, porque naquele momento ele está triste, mas a alegria do Senhor dentro dele dá uma esperança de um futuro, dizendo que ele louvará o nome do Senhor. Sabe, queridos, a alegria do Senhor precisa fazer parte de nós. Eu vou repetir isso, você vai se cansar. Talvez eu ainda pregue essa palavra algumas vezes durante esse ano, porque é verdade que às vezes nós esquecemos facilmente daquilo que nós ouvimos, não retemos tudo, e talvez eu venha aqui nesse púlpito, se assim o Senhor me permitir, e o pastor de vocês, eu vou ministrar a mesma palavra sobre alegria, porque o Senhor ministrou meu coração. Vai ser necessário mais algumas vezes essa palavra, para que nós não venhamos nos esquecer que a alegria do Senhor precisa ser um dos frutos do Espírito presente na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e por onde a gente for. Amém? A alegria do Senhor nos faz experimentar coisas extraordinárias. Abre lá em Isaías, capítulo 12, versículo 3. Eu não vou me demorar muito mais, mas existem alguns versículos para vocês verem como que a Bíblia está repleta de versículos falando sobre alegria. São incontáveis, né? Eu, sinceramente, eu não tenho aqui, não fiz a contabilidade de quantos versículos falam sobre alegria. Mas Isaías, capítulo 12, no versículo 2, na verdade eu quero começar lendo, Isaías 12, 2. Isaías, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aqui em Isaías, no versículo 3, está dizendo: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E no versículo anterior, ele está dizendo que confiarei e não temerei, porque Deus é a minha força e o meu cântico. Sabe, queridos, como eu comecei dizendo, a alegria, ela nos fortalece. A alegria no Senhor também nos faz confiar em Deus, nos faz enxergar, nos faz confiar e não temer. A alegria do Senhor é como se fosse um elixir, né?
para a juventude, como se fosse um remédio, um santo remédio, para que nós possamos ter uma juventude espiritual, para que sejamos realmente pessoas cheias de vigor, pessoas que não se abalam, mesmo diante das circunstâncias. Queridos, o diabo está tentando de todas as maneiras, através da mídia, através da internet, através das redes sociais, trazer notícias de tristeza. Quanta calamidade, queridos, nós vemos nesse mundo. É só ligar a televisão. Teve um dia que eu falei com as crianças lá em casa, eu falei, não quero assistir, porque só fala em tragédia. Aí eu acho que foi a Miriam Israel, ligou lá no jornal e falou, e a tragédia em Mariana? Aí um deles falou assim, credo, já falou em tragédia. Eu falei, pois é. Sabe, está cheio de tragédia. Claro que a gente não vai fechar os nossos olhos, não é verdade? Porque nós precisamos dar as nossas mãos àqueles que precisam de ajuda. Estou falando que a gente vai viver no mundo de um conto de fadas, né? No país, Alice, no país das maravilhas. Não, a gente precisa encarar a realidade, nós precisamos reconhecer os fatos que estão ao nosso redor, mas a verdade é que nós também não podemos perder tempo com coisas que não vão edificar. Já sabe do caso Mariana? Já sabe da tragédia? Então, vai lá e faz alguma coisa. Já sabe que o seu vizinho está precisando de ajuda? Vai lá e faz alguma coisa. Agora não adianta a gente ficar compartilhando tristeza, compartilhando crise financeira, compartilhando problema político. Isso não traz alegria. Isso é uma forma de Satanás roubar a alegria do Senhor na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio, em João 10:10, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O diabo veio somente para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que ele quer destruir nos dias atuais na nossa vida e dentro da nossa casa é a alegria do Senhor, a alegria de servi-lo, a alegria de saber que somos privilegiados porque temos a salvação. Queridos, nós temos a salvação de Deus. Qualquer coisa que me aconteça hoje, ainda que seja morte, eu tenho a vida eterna. Gente, eu posso me alegrar demais. É por isso, queridos, que um funeral de uma pessoa que morre no Senhor, de seus familiares que estão no Senhor, é tão diferente de um funeral onde a pessoa, infelizmente, não conhece o Senhor Jesus. Ontem nós presenciamos isso, né? Joselma, Jordielza, Cleito. A avó da Joselma faleceu anteontem. Que tranquilidade por parte, né, dos parentes. Agora chegou um funeral logo ao nosso lado. Que transtorno, que coisa terrível, que coisa triste. Ver as pessoas tão desesperadas porque não têm a salvação, porque não conhecem a salvação de Deus ainda na morte. Entende, queridos, que a alegria que eu estou falando não está baseada somente em cânticos de júbilo, em somente momentos de alegria, mas ainda nos momentos de tristeza, a paz e a alegria do Senhor, que é um fruto do Espírito, ela permanece dentro de nós. Nós podemos passar tribulação, podemos passar provação, nós podemos passar situações, circunstâncias das mais difíceis que sejam elas, mas a alegria do Senhor, ela é viva dentro de nós. E eu não sei, querido, você que chegou aqui nessa noite, como você chegou e se você tem certeza dessa alegria dentro de você. Talvez você chegou aqui nessa noite, parece que falta alguma coisa dentro de você. Parece que existe uma insatisfação dentro de você. Eu quero dizer que a alegria do Senhor, ela nos satisfaz por completo. Quando eu escrevi aqui, pedi para você anotar Salmo, capítulo 4, versículo 7 e 8, fala sobre essa satisfação. A alegria do Senhor nos satisfaz por completo. Você não sente falta de nada no sentido assim, o dia que eu tiver aquilo eu vou ser feliz. A felicidade vai bater a minha porta quando eu conseguir aquilo ou aquela pessoa. A felicidade quando eu conquistar aquilo que eu tanto sonho,
eu vou ser feliz. E aquilo que você tanto sonhou, que você tanto trabalhou, que você tanto orou, chega e você não consegue sentir alegria, porque a tua alegria estava em alguma coisa ou estava em alguém. Mas a nossa alegria precisa estar no Deus da nossa salvação. A nossa alegria está no Deus que nos faz ter a certeza da salvação em qualquer circunstância, em qualquer situação, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja no momento de tribulação, seja no momento de paz, seja no momento de escassez, seja no momento de abundância, seja na doença, seja na saúde, na alegria ou na tristeza, a alegria do Senhor está dentro de nós, amém? Quantos recebem dessa alegria, levante as suas mãos, Senhor, e diga para Ele, Senhor, eu quero dessa alegria, eu quero os frutos do Espírito dentro de mim, eu recebo da parte do Senhor a alegria que vem do Senhor, que o mundo não pode dar, mas que eu recebo de ti, Jesus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Eu poderia, queridos, ministrar muitas outras vertentes aqui da alegria. Alegria em servir ao Senhor, que nós precisamos. Alegria no Espírito Santo. Deus ama quem dá com alegria. A alegria reanima o coração. Agora, querida, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Versículo 16. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Aqui já vem alguns preceitos. E do apóstolo Paulo, e ele já vem exortando a igreja em muitas outras coisas, falando que nós devemos ter máxima consideração com o amor, por causa do trabalho, né, de alguns irmãos que realizavam, falando sobre exortarmos, né, também, admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, enfim, vem falando em alguns versículos anteriores. No versículo 15, evitar que alguém retribua o outro em mal por mal. E no versículo 16, mais um preceito da parte de Paulo para aquela igreja. Regozijai-vos sempre. Algumas versões diz alegrai-vos sempre. A gente sempre ouve falar orai sem cessar, que é o versículo, né, que vem logo a seguir. Orai sem cessar, é o versículo da sequência. Mas nós às vezes não ouvimos muito falar alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Porque nós às vezes encaramos Deus, o nosso Pai, como alguém que simplesmente está nos cobrando. Olha, você tem que orar sempre. Olha, você tem que ler a palavra sempre. Olha, você não pode pecar. Mas às vezes nós nos esquecemos que esse mesmo Deus, Pai amoroso, esse mesmo Deus que nos dá instruções e que nós devemos obedecê-las, esse mesmo Deus que é justo juiz, sim, mas esse mesmo Deus é a pessoa mais bem-humorada da face da terra. Pega aí o melhor humorista que seja, pega a pessoa que mais sabe contar piada, Deus, Ele bate todos eles. Deus supera todos eles, porque Deus é a pessoa mais humorada da face da terra. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus que sabe festejar.
Deus é um Deus que sabe se alegrar quando um pecador se arrepende. Deus é um Deus que quando Jesus se batizou, o filho dele se batizou, ele falou assim para Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou alguém tem prazer dessa forma? Ele falou para Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer. Deus sabe experimentar delícias, prazeres. Deus sabe experimentar delícias e prazeres. Por que nós, como filhos de Deus, não sabemos e às vezes não nos sentimos no direito de experimentar as delícias perpétuas de Deus, os prazeres do Senhor? Para os casados, experimentar os prazeres de casado. Vocês sabem o que eu estou falando, as crianças estão aqui. Deus não é um Deus carrancudo, queridos. Deus criou coisas. Deus criou pessoas. Deus criou a natureza. Deus criou várias coisas para que nós tivéssemos prazer. Ou você acha que se Deus não fosse um Deus meio-humorado, Ele criaria, querido, os céus, terra e mar, tudo cinza. No entanto, que quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Deus olhou e falou: está tudo sem forma e vazio. Deus queria dar forma, Deus queria dar cor, Deus queria dar graça, Deus queria dar alegria a essa terra. E aí no final de tudo, né, gente, só para fazer aqui um parênteses, mesmo depois de tendo criado tudo, Deus ainda olhou e falou assim: está faltando alguma coisa para completar a criação. E aí Ele criou uma mulher, só para fazer um parênteses, né? Uhul, mulheres! Para completar a alegria e a beleza da criação. Queridos, Deus é um Deus muito bem... Alex está dizendo amém, amém, Alex, isso aí. Deus é um Deus muito bem-humorado, querido. Você pode olhar para o seu irmão e falar: Deus é um Deus humorado. Profetiza sobre ele: a alegria do Senhor está sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje a pastora Lisa mandou um vídeo para a gente, alguns líderes do jardim, né? Nós temos um grupo e ela mandou esse vídeo também para os líderes do jardim. As crianças, né, lá na neve, naquele gelo, naquele frio encapuzado, dizendo: alegrei-me quando me disseram, eles estavam indo hoje para a igreja pela manhã, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque num frio daqueles, querido, às vezes uma chuvinha, o pessoal já fica em casa, né? Agora num frio daquele, uma neve daquela, dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que pena, eu poderia ter posto o vídeo aí no computador para vocês. Tá aí? Ah, vai botar? Então coloca para a gente poder assistir no final. Muito legal. É um vídeo pequenininho, mas é realmente, né, animador ver isso. É exemplo. Queridos, regozijai-vos sempre. Amém? Você pode dizer mais uma vez para o seu irmão: alegre-se sempre no Senhor. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Venham cá, Ministério de Louvor, para nos ajudar. E você vai se colocando de pé com alegria, tá bom? Amém. Aleluia! Eu estou achando engraçado, queridos. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu vou compartilhar isso com vocês. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sou o que sou diante do Senhor. O Senhor me conhece e a igreja também me conhece, né? Uma pessoa estava conversando comigo e falou assim, que às vezes eu sou mais séria, né? Pregando e tudo, e vem aí a falar. Não é a primeira... essa irmã pode ficar tranquila que não é a primeira pessoa que fala isso, né? Que às vezes eu sou séria e vem assim, né? Com exortações e tudo, né? Júlio fala que deixa essa parte para mim, que eu sei fazer isso com muita delicadeza, né? E eu estava achando engraçado que eu falei: Senhor, essa palavra
É assim, bem diferente às vezes do que eu venho ministrar aqui no púlpito, né? Mas eu creio que o Senhor, Ele quer fazer com que a igreja conheça um pouco da alegria que existe dentro de mim. Embora às vezes, né, de púlpito, porque as minhas discípulas me conhecem, sabe que eu sou uma pessoa alegre, não é verdade? Né? Eu sou uma pessoa alegre, eu gosto, né, de cuidar da minha casa, eu gosto de viver, eu gosto de cuidar do meu marido, dos meus filhos, eu gosto de viver a vida, eu gosto de pastorear, eu gosto de estar na igreja, mas às vezes algumas pessoas que não têm contato comigo, assim de púlpito, né, olha, poxa, aquela pastora é séria, né, de repente vem assim, né, com um cajado na mão. Mas hoje o que eu achei engraçado da parte do Senhor é revelar, sabe, essa alegria que existe dentro de mim. Existe uma alegria muito grande por servir ao Senhor, por ser essa filha de Deus, tão amada por Ele. Não sou especial, mas eu sei que Ele me ama. E essa alegria, queridos, que existe dentro de mim, o Senhor quer fazer transbordar. Da mesma forma que a alegria que existe dentro de você, Ele quer fazer transbordar. E se você chegou aqui nessa noite, como eu disse, cabisbaixo, se você chegou aqui nessa noite com um sentimento de insatisfação, parece que nada te satisfaz, parece que está faltando alguma coisa, sabe? Está faltando alguma coisa dentro de mim, que o Senhor faça brotar, gerar esse fruto do Espírito, não somente hoje. Hoje Ele vai começar a fazer a obra, hoje Ele começa, mas Ele há de completar aí no grupo familiar, no Tadel, no seu tempo a sós com Ele, amém? No seu tempo lá com a sua família, no seu trabalho, Ele há de completar e há de trazer um regozijo sobre você, dentro de você, que você vai estranhar. Você vai falar, meu Deus do céu, mas eu estou tão alegre. Talvez as pessoas não vão nem notar tanto essa alegria, mas ela vai vir de dentro de você. Eu queria que nesta hora nós encerrássemos esse culto. Já conseguiu, Leandro, botar aí o vídeo? Oi? Falta só mais um pouquinho, né? Eu queria que nós encerrássemos esse culto lendo novamente Isaías 61, queridos. Eu estou apaixonada por essa palavra que o Senhor trouxe sobre nós. E essa palavra, queridos, ela já está se cumprindo no nosso meio. Sobre as boas novas da salvação, essas boas notícias da salvação que o Senhor nos traz, essa coisa tão gostosa, tão alegre, tão leve de ser vivida. Leve essa alegria, querido, para o seu discipulado. Leve essa alegria lá para o seu discipulador. Seu discipulador às vezes também está passando por momentos difíceis. Então leve essa alegria para ele. Leve essa alegria, queridos, para o seu discípulo. Leve essa alegria lá para o seu grupo familiar. Nós vamos chegar nos nossos grupos familiares essa semana, alegres, realmente decididos a viver a alegria do Senhor. Porque a alegria também, além de ser um fruto do Espírito, é uma decisão. Vamos repetir? A alegria do Senhor, além de ser um fruto do Espírito, é uma... Então repita comigo, eu decido viver a alegria do Senhor, que é a minha força. Em Isaías, não repita isso, em Isaías capítulo 61, versículo 3 diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de veste de louvor em vez de espírito, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém?